Só há um nome pelo qual se vale a pena morrer e lutar, e a foto dele nunca esteve numa urna eletrônica. John Piper disse uma vez que no final de tudo, Deus usaria o Facebook e o Twitter como prova de que os cristãos tinham sem tempo para pregar. E agora Deus tem mais uma coisa para usar contra a gente: as eleições. E elas vão provar que a pregação do evangelho não era por vergonha, nem por medo, nem por nada disso. A gente tinha sim coragem. O que a gente não tem é esperança em Deus. A gente tem esperança nessa terra, por isso a nossa pregação é nas pessoas dessa terra. E como Paulo disse em 1 Coríntios 15:19, se a gente espera em Deus para as coisas só dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não tem problema em discutir política. Isso é muito bom, é ótimo. Inclusive, se a gente pode tirar algo de bom de tudo isso que está acontecendo nesse momento político no Brasil, é que as pessoas estão finalmente discutindo, debatendo, assistindo os debates, conversando, vendo os candidatos e falando sobre política, se preocupando com o futuro do país. E isso é muito bom. Mas tem algo que tem nos deixado envergonhados como povo de Deus aqui nessa terra. Primeira coisa, uma moda que apareceu agora, que a gente ganhou o poder de decidir quem é cristão e quem não é, baseado no candidato da pessoa. Gente, vamos lá. Quem é que deu autoridade pra gente chegar diante das pessoas e decidir quem é cristão ou quem não é, sair validando o cristianismo das pessoas através do candidato ou do partido que elas decidem escolher? Eu entendo quando a gente pega um Malafaia, um Macedo da vida, que prega abertamente contra o evangelho e fala abertamente na igreja coisas que não são o que estão escrito na Bíblia. E a gente fala que esses caras são hereges, a gente fala que esses caras estão indo contra o evangelho. Eu entendo, mas isso é uma coisa. Outra coisa é chegar nas pessoas e sair definindo quem é cristão ou quem não é, quem tem o cristianismo válido ou não, através do candidato que ela decidiu votar. O Cristo olha para o ladrão da cruz e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E Cristo está pouco se lixando para quem a gente acha que é cristão ou não, para quem a gente decide validar e definir quais são os pontos que são um cristianismo válido ou não, e definindo essas pessoas a gente fala quem é cristão e quem não é. Cristo está pouco se lixando para isso, porque ele consegue olhar onde a nossa cabeça pequena não consegue. Ele consegue olhar o coração das pessoas e entender as intenções do coração, coisa que a gente não tem a mínima noção de como fazer. A gente olha para as pessoas e fala: você acredita em X, então você não é cristão. Você vota em X, então não tem como ser cristão. Quem é que te deu esse poder? Cristo não te deu. Você quer analisar pessoas que estão realmente fazendo problema para a sociedade, para o cristianismo e pregando mentiras? Ok. Mas não faça isso com seus irmãos em Cristo, saindo definindo todo mundo como não cristão porque eles não concordam com a sua ideologia política. Eu entendo que você pode olhar para alguém, para a ideologia de alguém e falar que existem pontos que não batem com o cristianismo. Eu entendo e eu posso até concordar com você, mas outra coisa é definir se a pessoa é cristã ou não. Isso a gente não pode fazer. A chave do céu e do inferno está na mão de Deus e não na tua. Segundo ponto: a falta de preocupação em se perder amigos, parentes, famílias para defender o nosso candidato. É bizarro como a gente tem visto cristãos não tendo a mínima importância em perder a amizade, em criar briga nas mesas de jantar da família, em fazer uma baita discussão entre os seus parentes, as pessoas que eles amam, para defender a ideologia deles, para defender o candidato deles, para poder falar sobre o candidato deles e bater nas pessoas por causa disso. É bizarro. Ok, eu entendo que você quer mostrar para as pessoas quais são as fake news que estão sendo apresentadas do seu candidato, o que ele realmente queria dizer, qual era a verdadeira interpretação daquilo que ele estava defendendo. Eu entendo que a gente quer defender isso e fazer com que as pessoas entendam melhor as posições daquele que a gente está defendendo como presidente, como governador ou senador, etc. Mas é muito engraçado que quando a gente fala de evangelho, a desculpa das pessoas é: eu não vou fazer isso, chegar nas pessoas dessa forma, porque eu não quero que elas se sintam mal, eu não quero perder a amizade das pessoas, eu tenho que saber como chegar, porque no trabalho eu não posso chegar batendo nas pessoas com cristianismo. Mas a gente não tem o mínimo problema em fazer isso com política. A gente tem um problema em fazer com o evangelho. A gente não prega o evangelho por medo de as pessoas se ofenderem, mas não tem medo de ofender as pessoas para defender um candidato político. É essa a nossa situação. E o pior: sair taxando de isentão qualquer um que não concordar em se degladiar nesse circo que vocês estão criando. É todo mundo isentão. Se você não quer participar da nossa briga, é porque você está para qualquer lado e não está se preocupando com nada. E a gente só não quer entrar nessa briga, nessa degladiação que vocês estão criando. Quantas brigas você teve por causa do evangelho e quantas brigas você está tendo por causa de política, de candidato? Pelo que você quer ser conhecido? Pelo cara que defende muito bem o seu candidato ou pelo cara que prega o evangelho
evangelho para as pessoas? O que as pessoas conhecem em você nesses últimos dias? Terceiro e último ponto, a vergonha que os cristãos têm passado em passar pano em tudo que seja imoral que o seu candidato tenha dito. E isso acontece dos dois lados. Os cristãos parece que não conseguem ver que talvez, sim, o seu candidato tenha falado besteira. Tem muita coisa que é fake news, tem muita coisa que é má interpretação, ok. Mas talvez tem coisa que ele falou que não faz sentido, que é bobagem mesmo. E a gente não consegue entender isso. A gente parece tentar passar pano em tudo e tentar não olhar para aquilo que seja imoral do nosso candidato e não conversar sobre isso. É sério que a gente perdeu todo o nosso senso crítico, que a gente não consegue olhar e tem que passar pano em tudo e não consegue olhar para a sujeira que está na nossa frente desse candidato que a gente defende? Se você consegue claramente ver a sujeira da ideologia do outro, mas não consegue achar no seu candidato nenhuma sujeira, nenhum problema, você foi enfeitiçado. Você simplesmente transformou o seu candidato em um ídolo, como um cara que está começando a namorar e está mega apaixonado pela namorada e não consegue ver nela defeito nenhum. É nisso que você transformou o seu candidato, no seu namorado perfeito que não tem defeito nenhum. E eu quero dar exemplo específico para ver se você entende do que é que a gente está falando. Alguém vai lá e diz para você que é de direita: o Bolsonaro é a favor de tortura. Ao invés de você pegar e analisar essa sentença e procurar ver se tem alguma verdade nisso, se realmente ele disse algo que tem a ver com isso, a sua intenção é outra. É a de olhar e falar, mas o seu candidato, ele falou isso, ele tortura bebês. Em vez de a gente analisar e procurar o que tem de errado mesmo e falar, não, realmente pode ser que aquilo esteja errado, a gente tenta achar sujeira no outro para poder tentar passar um pano e ignorar a sujeira que está no nosso candidato. A gente não consegue aceitar a ideia de que ele talvez não seja perfeito. Talvez ele tenha problemas que precisam ser consertados de verdade. Ao invés disso, a gente só tenta mudar o foco achando a sujeira do outro. É esse ídolo que a gente criou na nossa cabeça. Se você não consegue ver defeitos no seu candidato, ou se esses defeitos não te incomodam, você foi enfeitiçado, você está apaixonado e cego por ele. Só há uma pessoa a quem esse amor incondicional deveria ser dado e ele não está afim de dividir o seu coração com um candidato político. Se você acha que o objetivo é único, derrubar a esquerda ou derrotar os conservadores do retrocesso, você está cego. O nosso objetivo é procurar um país melhor para todo mundo, que tenha segurança, que tenha justiça, que não tenha tanta impunidade, tanta corrupção. É isso que a gente procura. Vote em quem você achar melhor, de forma consciente, analise, busque, debata, discuta, compartilhe, mas faça isso de maneira cristã. Descubra se você quer ser conhecido como um evangelista partidário ou um soldado do reino de Deus. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse é o texto que está falando para o nosso coração hoje, nesse tempo de eleição. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos, Deus abomina. A minha oração é a mesma de Francisco de Assis. Senhor, me faça instrumento da sua paz. Onde tiver ódio, que eu leve o amor. Onde tiver ofensa, que eu leve o perdão. Onde tiver discórdia, que eu leve a união. É esse o pensamento que os cristãos deveriam estar tendo nesse momento. Não de criar discórdia, mas de acabar com ela. Pense nisso e analise a sua vida nas redes sociais.